Salve, torcida colorada! Tudo bem? Tudo certo? Ale Machado na área, tô passando por aqui para falar, infelizmente, que o Internacional perdeu. O Internacional entrou em campo na tarde desse domingo, às 16 horas, lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tinha 12 pontos, não tinha vencido nenhum jogo no seu estádio, mas venceu o Internacional num belo gol de fora da área, num chute de fora da área do atacante Hurtado. O Internacional perdeu, sucumbiu para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Repito, não tinha vencido até hoje no seu estádio, no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia. O Internacional fez uma partida muito abaixo do que fez contra o Juventude, e olha que contra o Juventude não foi assim um suprassumo do futebol do Internacional, não. Ganhou, mas não convenceu. Mas hoje o Internacional... Primeiro, os jogadores do Internacional entraram de salto alto em campo, achando que a qualquer momento poderiam vencer o Atlético Goianiense, e não foi o que aconteceu. A gente viu o Atlético Goianiense, sim, buscar, ter oportunidades, e se teve um time nos 90 minutos da bola rolando que teve merecimento de vencer a partida, foi o Atlético Goianiense. Foi o time que correu atrás, foi o time que dividiu as bolas, foi o time que armou, foi o time que buscou a todo momento fazer o seu gol para sair com uma vitória na tarde desse domingo. O Internacional jogou, como eu falei, de salto alto, jogadores achando que podiam fazer o gol a qualquer momento. Foi a pior partida do Internacional sob o comando de Roger Machado. É o 8º jogo do Roger Machado. 8 jogos e apenas uma vitória. Aí eu vou perguntar para você que está me acompanhando, você que é inscrito no canal do Ale Machado. Se você não é inscrito ainda, te inscreve e ativa as notificações e deixa teu like. Eu te pergunto, já está na hora de criticar o Roger Machado? O que mudou de Kudê para Roger Machado até agora? O que tem de positivo na chegada do Roger Machado? Acho que de positivo a gente tem só a garotada, o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ricardo Matias. Mas aí eu vou perguntar para você, se o Alan Patrick, se o Alan Pantufa não estivesse machucado, Gabriel Carvalho seria titular no Internacional? Eu acho que não. Acho que estaríamos com Alan Patrick caminhando em campo, como capitão do Internacional. Então, o trabalho do Roger merece sim ser questionado. Porque se fosse outro treinador, se fosse, por exemplo, um treinador estrangeiro, um treinador que hablasse, se fosse o Diego Aguirre, ou fosse o Kudê, por exemplo, o Kudê chegando agora no Internacional, e tivesse esse resultado de 8 jogos e apenas uma vitória. Eu tenho certeza absoluta que a imprensa do Rio Grande do Sul, principalmente a imprensa de Porto Alegre, ia estar malhando e criticando e pedindo a cabeça do Eduardo Kudê. Mas como é o Roger, como é um técnico da aldeia, aí a maioria da imprensa passa pano, não critica, fica com receio de criticar. Não é verdade? A imprensa faz isso. Ela faz isso com o Renato, ela fez isso com o Mano Menezes, e agora ela faz a mesma coisa com o Roger Machado. Boa parte da imprensa do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, está passando pano para o trabalho do Roger Machado e não está criticando o Roger Machado. Eu não tenho nada contra o Roger Machado. Eu acho que é uma excelente pessoa, eu acho que é um bom treinador, mas ainda está em desenvolvimento. Ele poderia ser o técnico do Internacional para um início de temporada, para o início da temporada de 2025, pode ser, para chegar, fazer uma pré-temporada, preparar o seu time, preparar o seu esquema tático. Mas para o momento cirúrgico que o Internacional precisa, que é uma recuperação num estalar de dedos, o Roger não é esse cara, ele não é esse treinador. O Roger chegou no Internacional no momento errado. E aí a culpa é do presidente Alessandro Barcelos, que mais uma vez faz um movimento errado. Pelo 3º ano, pelo 4º ano já, vamos para o 4º ano do presidente Alessandro Barcelos na presidência do Internacional, ele faz um movimento errado. E eu digo errado porque o Internacional não tem os seus 2 laterais direitos. Não tem o Fabrício Bussas, que já está jogando pelo River Plate. Não tem o Hugo Malo, que já está jogando lá na Grécia. E tem jogadores improvisados na lateral direita.
tem um zagueiro improvisado, que é o Igor Gomes, e tem 2 volantes improvisados na lateral direita, que é o Bruno Gomes e o Rômulo. E aí eu pergunto para o Alessandro Barcelos, cadê os laterais? Quando que vão chegar? O que está acontecendo? Por que todos os jogadores querem ir embora do Internacional? Maurício quis ir embora, Arangues quis ir embora, Bustos quis ir embora, o Alário quer ir embora, Ener Valencia quer ir embora. Todo mundo quer ir embora. Ninguém quer ficar no Internacional. Qual é o problema? O que está acontecendo? Então, o Internacional hoje tem 25 pontos. Por enquanto é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado pelo Juventude se o Juventude vencer o Atlético Paranaense nesse domingo. 25 pontos. Aí você vai me dizer, pô, Ale, mas o Internacional tem 4 jogos atrasados, dá para fazer 12. 12 mais 25, 37. Dá. A matemática permite. O que não me faz crer que isso vai acontecer é o desempenho dos jogadores dentro de campo, que hoje ficou muito abaixo. Jogadores de salto alto. E eu não vou aceitar aqui a desculpa do calor de Goiânia, da logística, do pouco tempo de treino, da viagem que é longa. Não vou aceitar a desculpa da enchente também, que essa desculpa já está batida. Não vou aceitar. Sabe por que eu não vou aceitar? Porque esse grupo de jogadores ganha mais de 18 milhões por mês de salário. Essa é a folha de pagamento do Internacional. Uma folha de pagamento desse tamanho, desse nível, o Internacional tinha a obrigação de estar lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, tinha a obrigação de estar disputando as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Mas o Internacional foi incapaz, foi incompetente, como é incompetente a direção do presidente Alessandro Barcelos. Então, um final de semana melancólico e vergonhoso para a torcida do Internacional. O Internacional sucumbiu e perdeu para o lanterna do Campeonato Brasileiro, que não tinha vencido nenhum jogo no seu estádio. Mas o Internacional foi lá e deu esse presente de bandeja para o Atlético Goianiense. O Internacional volta a jogar no próximo domingo, dia 25 de agosto, no estádio Beira-Rio, contra o Cruzeiro. Aí é outro patamar, porque o Cruzeiro se preparou e se movimentou e contratou muito para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu vou te contar mais sobre isso no decorrer da semana aqui no Ale Machado. E não te esquecem, amanhã, 20h30, Galera Futebol Clube, lá no Eucaliptus Sports Bar. O Eucaliptus vai abrir às 19h, o pessoal da galera vai chegar antes para montar ali os equipamentos, preparar tudo, porque a gente vai ter um convidado muito especial amanhã, às 8h30 da noite, que é o Fabiano Cachaça, vai estar lá conversando com a gente vai falar muito sobre a rodada do final de semana, a derrota do Grêmio para o Bahia, a derrota do Internacional para o Atlético Goianiense e, claro, projetar os jogos, porque o Grêmio joga no meio de semana contra o Fluminense pela Copa Libertadores e o Inter somente no próximo domingo contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. Te espero amanhã, hein? A partir das 19h o Eucaliptus Sports Bar está aberto e a partir das 20h30 no YouTube, ou se você quiser ir lá conferir a gravação, a filmagem ao vivo, vai lá no Eucaliptus Sports Bar. Se tu não é inscrito no canal ainda, te inscreve e ativa as notificações e deixa até o like e ajuda o canal do Ale a crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Grande abraço, boa noite, bom início de semana, tchau!